Olá, investidores, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos aqui hoje, dia 14/2, né? 13 horas e 13 minutos, horário de Brasília, né? Nós estamos aqui com o índice Bovespa, né? Voltando para os 126 mil pontos, né? O índice Bovespa que deu um breve susto nos investidores, mas volta muito forte. E nós temos mais um impasse que pode ser preocupante para os investidores, mas não acredito que agora no curto prazo, né? Porque o Brasil aconteceu algo interessante, né? Com essas sanções que estão havendo, principalmente na questão de minério de ferro e combustível, e colocada contra o México e colocada contra a China e a Austrália não tendo como produzir a sua produção de minério de ferro e atender às demandas, né, da China. Apesar do Brasil ter recebido aí uma questão de um anúncio que pode, né, ter uma, pode não, que já foi, né, é, taxado no alumínio e no aço e que vai poder agora ter uma outra que é na questão do álcool, se eu não me engano. O Brasil, a bolsa brasileira vem subindo, né? Hoje a Vale ela subiu, nós temos Vale aí subindo a 0,47, o Banco do Brasil subindo, a bolsa subindo forte, a bolsa chegou a 126 mil pontos, hoje 645, bolsa com 1,45 de alta, as principais ações todas positivas, né? Um motivo desse que entrou muito dinheiro estrangeiro aqui no Brasil, tá? Esse dinheiro de gringos que entrou mexeu com o saldo da bolsa e a perspectiva dela. E também teve um lado positivo, né? Muito pequeno, mas bom de se comemorar. O juros futuro do Brasil ele deu uma pequena queda. Lembra que eu falei para vocês que ele estava acima de 15%? Pô, ele voltou para 14,99, tá? Parece pequeno, mas foi uma queda no mês de 0,02, né? Nesse ano já foi uma queda de 0,15. O juros continua alto, uma alta de 4,21 nos últimos 12 meses, né? Mas essa pequena queda já deu um alívio, né? E também mas não é algo assim para se comemorar muito, porque nós estamos com a LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Brasil, atrasada. Ela era para ter sido publicada já no início desse ano, ela não foi publicada, não tem data de publicação. Nós estamos terminando o mês de fevereiro, né? No meio do mês de fevereiro, e a LOA não foi publicada, não tem data de publicação. Se não tem data de publicação, não tem aprovação. Se não tem aprovação, teoricamente o Congresso não aprovou as contas do governo para esse ano, então o governo não tem teto de gasto. Se não tem teto de gasto, o governo está gastando fora dos limites constitucionais, o que geraria crime de responsabilidade. Isso aí qualquer um que é advogado de direito sabe que o Estado, Prefeitura, Município e União não podem gastar sem ter uma LOA definida. Então, isso é que é o sinal de alerta que os investidores têm que atentar, né? Juridicamente, você vai ter que observar aí quando que o governo vai, enfim, definir, né, esse teto para então dar uma acalmada no mercado, né? A tendência dos juros do Brasil ainda é alta, né? Segundo alguns assets, pode chegar a 15,50. Eu acredito que o máximo o juros no Brasil nesse ano ele vai oscilar entre 14 e 15, mais do que isso eu não acredito, tá? A não ser que aconteça algo muito pesado para que isso aconteça, e é uma coisa que a gente não quer, né? Um juros muito alto, porque trava um pouco mais a economia. Mas é isso, né? O dólar está com uma leve queda hoje, negociado 5,71, queda de 0,84. O dólar já caiu 1,50 esse mês. O dólar já caiu 4,85% esse mês, 1,50 essa semana, 7,53% esse ano. Mas o dólar nos últimos 12 meses ainda está com alta de 14,99%. A dólar, há uma estimativa muito forte do dólar não parar por aí, né? Então, o dólar, ele momentaneamente, ele está tendo uma situação de queda, mas previsão do dólar é 6,50, tá, senhores? O dólar deixou um topo, né, no gráfico futuro, lá em 18/12, né, de 2024, né, próximo de 6,40, tá? Então, a tendência do dólar, segundo também algumas corretoras e casas de análise, é que ele vá para 6,50, mas puxado por essa insegurança no gasto fiscal público brasileiro. Então é uma situação relevante, uma situação que tem que ficar de olho, acompanhando, principalmente você que é investidor, e
atentar, né? Na renda fixa, para o investidor de renda fixa, o cenário ainda são os melhores, né? Você tendo ali a condição de colocar ali o CDB 100% hoje já paga 1,01, né? A única coisa que eu vou chamar a atenção para você que está me ouvindo hoje é o seguinte, gente, cuidado com esse negócio de taxa. Eu vejo muito YouTube falando de taxa, eu vejo muita corretora colocando aí 150% de CDI, 200% de CDI, 300, 400% de CDI, aí o investidor empolgado vai lá e aplica, tá? Qual é o problema de você aplicar num banco, né? Porque a corretora ela coloca lá 400% CDI, mas não é a corretora que está por trás desse CDB, é um banco, e normalmente esse banco é um banco pequeno. Se você tiver com um CDB muito alto, vai avaliar o risco de crédito dessa instituição financeira. Se tiver entre B e C, né, tu já acende o sinal de alerta porque o risco de não pagamento dessa carteira de crédito é alto. Se esse banco quebrar, ele vai para o FGC, você vai receber pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e você só vai receber depois que o Banco Central terminar a auditoria dele, tá? Existe 2 anos atrás teve um caso rápido que quebrou aqui, né? Um cliente nosso que colocou num CDB muito alto desse, né? Ele fez pela própria senha dele e ele teve, né, um susto aí de ficar uns 6 meses com o dinheiro dele parado. Foi até rápido. Tem casos que pode demorar 1 ano, 2 anos, então cuidado. Normalmente também esses CDBs que são muito altos, você fica com o dinheiro preso muito tempo, né? Para sacar em 2029, 2027, 2030, 31, 32. No cenário que você está hoje, você pode sofrer alguma necessidade, né? Sacar o seu dinheiro antes e você vai ficar preso. Você vai ter que pagar a diferença, né? Da taxa que está acordada, né, no mercado secundário. Se você sai antes, você vai ter que pagar esse descasamento de taxa e muitas das vezes é negativo para o investidor. A mesma coisa acontece no Tesouro Direto. Tesouro Direto, muitos investidores compraram o Tesouro NTN-B anos atrás, né? Quando o NTN-B era 4 e poucos por cento mais IPCA, 5 e poucos por cento mais IPCA, 6 e poucos por cento mais IPCA. Se você tem hábito de comprar esse Tesouro Direto toda hora, beleza, porque você vai estar balanceando a sua carteira e vai ter uma média das taxas. Agora, se você tem hábito de comprar de vez em quando, qual é o risco? Você vai comprar um ativo que está 6 e pouco por cento mais IPCA e hoje está mais de 8% IPCA. Se você for olhar sua carteira na corretora, está negativo o teu tesouro direto, né? E como é que você faz para não perder dinheiro? Você vai ter que ficar até o final do investimento ou rezar muito para que a inflação do país caia junto com a taxa Selic, para esse ativo hoje que está negociado no mercado fique com um preço mais baixo, abaixo do que você comprou, para você começar a rentabilizar positivamente. Então esse é o risco da renda fixa que ninguém conta, né? Então, você que é investidor de renda fixa, a renda fixa não é 100% segura e tome muito cuidado com essas coisas de longo prazo, né? Outra coisa que eu chamo a atenção também é para o COI. COI é um investimento que é muito oferecido pelas corretoras, nós também oferecemos, né? Mas o COI é uma visão de longo prazo. Se você não tem apetite de longo prazo, não entre no COI porque você não consegue sacar antes, tá? E a rentabilidade do COI só vem no final, né? E ele normalmente é atrelado a algum indicador, um indicador. O COI é uma mera taxação para você fazer uma pequena especulação. Ou seja, aquele investidor de renda fixa que tem medo da renda variável, mas quer testar a renda variável sem ter perigo de perder o seu patrimônio, aí ele faz o COI. Tá? Existem vantagens e desvantagens nesse produto. A principal vantagem é que você não corre risco de perder o principal, porque no Brasil só se trabalha com COI com garantia sobre o capital. Mas você pode deixar de receber rentabilidade se não atingir o alvo esperado, né, no período. Né? Então, são situações que acontecem. Né? Investidor de bolsa, né? Ainda, né, a gente tem uma visão assim um pouco pessimista, né, da bolsa de valores, né, no sentido que os investidores quando entram na bolsa eles olham para a bolsa assim, quando está ruim eu fujo, quando está bom eu entro, né? Na realidade a visão é o contrário. Quando a bolsa está ruim você tem que aproveitar as grandes oportunidades, né? Hoje nós estamos com bolsa americana caindo e nós estamos com bolsa brasileira caindo nesses últimos meses, nesses últimos dias, né? Hoje a Bolsa Brasileira está subindo, hoje a Bolsa Americana só está subindo o SP 500, subindo aí 0,03, agora subindo o Nasdaq 0,09, Dow Jones com queda de 0,20, mas a Bolsa Americana deu uma queda forte, tá? Uma semana, 2 semanas, né? Em virtude dessas retaliações do Trump, e o dólar perdeu força, tá? O dólar perdeu força, muita força,
e fez com que o dólar recuasse também aqui no Brasil, né? Apesar dos pesares, se o Brasil tivesse com seu time econômico funcionando 100%, a gente podia ver um dólar lá embaixo de 4, 3 reais, né? E poderia também ver essa bolsa explodindo aqui 160, 170, 200% por causa da enxurrada de dinheiro que ia entrar aqui, porque ia ficar uma briga técnica entre Estados Unidos, né, e China por produção, e o Brasil ia ficar livre, né, como um país em desenvolvimento, né, das Américas, né, servindo os dois e mais a Europa seus produtos. Mas o Brasil está teimando em entrar numa briga que não é para ele entrar. Então, por isso que acende o sinal de alerta, né? Bolsa tem muita ação significativa, uma delas é o Bradesco, tá, que eu já vim falando. Tem Banco do Brasil, Petrobras ainda está um pouco cara, mas Petrobras de vez em quando ela dá mais baixada ali para 35, 34 reais, 30, que dá para você dar uma pensada nela. Petrobras paga ainda assim, muito dividendo. Petrobras, senhores, eu estava analisando recentemente essa documentação, o que há de se explorar, né, na costa do Nordeste ali do Amapá, Pacapá, Maranhão, até ali o Rio Grande do Norte, é uma fortuna que seria, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes o que o Elon Musk tem, só de petróleo, né? E nós estamos só com atraso, porque o que está acontecendo? Enquanto o IBAMA atrasa essa liberação para a Petrobras, a Guiana e o Suriname estão sugando o mesmo petróleo nas suas áreas, né, de linhas marítimas, né? Então o Brasil está saindo um pouco atrás disso, mas ainda tem tempo de se aproveitar. E detalhe, pelo que eu soube, dos relatórios que eu andei lendo, é uma reserva muito maior do que foi encontrada no pré-sal, tá? Então tem muito petróleo e é um petróleo de qualidade, não é um petróleo a nível Brasil que a gente precisa de muito insumo para fazer o refino dele. É um petróleo que já tem um grau de pureza interessante já para fazer essa tratativa, tá? Outra ação que vocês devem ficar de olho são as seguradoras, principalmente Caixa Econômica Seguradora e Banco do Brasil Seguradora. Falando de seguradora, senhores, tomem cuidado quando vocês forem fazer seguros e previdência, tá? O maior problema que a gente está tendo hoje, né, seguro e previdência, é a questão de resgate, né? Tem algumas seguradoras com nomes bem renomados aqui. Eu vou fazer depois um áudio para vocês explicando o que que vocês têm que olhar numa seguradora para você não ter dor de cabeça lá na frente, tá? Mas voltando, Caixa Econômica Seguradora tá bombando, vai pagar vai pagar bilhões em dividendos, tá? E Banco do Brasil Seguridade. Só que a BBSE 3, que é Banco do Brasil Seguridade, ela explodiu. Quando nós recomendávamos ela para os investidores, ela estava em torno de 33, 30 reais. Fizemos algumas entradas e saídas para alguns investidores, só que ela saiu de 33, né? Ela está 38,71, ela subiu 15%, tá? Nesse espaço aí de menos de 55 dias, assim, segundo o que eu estou vendo aqui no meu gráfico, tá? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado com a empresa de aviação, apesar de ter essa fusão entre Gol e Azul, você quiser entrar a nível de especulação, seria interessante, mas observa todas as vantagens e desvantagens, porque especular com linha aérea é ter muito risco, tá? E tem muito investidor que só quer olhar o alvo, não quer olhar as consequências dos seus atos, tá? Então, cuidado com isso. Tem outras situações que a gente está fazendo também, que tem trazendo alguns ganhos interessantes. Eu vou montar para vocês, né, um próximo áudio, um estudo sobre, né, o que que é uma debênture, vantagens e desvantagens. Depois eu vou mostrar para vocês, né, um áudio como escolher, né, uma corretora de investimentos para investir e depois um outro como escolher uma seguradora para fazer previdência, tá? Vantagens e desvantagens de previdência para vocês ficarem atentos sobre isso, tá? Um abraço. Quem puder, siga a gente lá no nosso canal lá do YouTube ou do Spotify, que a gente está botando conteúdo todos os dias. Abraço.